Bom dia a todas e todos e boa tarde também para quem estiver do outro lado do Atlântico. Então, eu convido para a gente dar início aos trabalhos o senhor Omar, para que possa fazer uma abertura da atividade. Por favor, Omar. Muito obrigado, professora Aline. Bom dia e boa tarde. Tenho o privilégio de falar com vocês hoje em nome do Impacto Acadêmico das Nações Unidas em Nova York. UNI é uma iniciativa da Divisão de Divulgação do Departamento de Comunicações Globais do Secretariado das Nações Unidas, a New York. Ele alinha as instituições de ensino superior com os objetivos, propósitos e princípios das Nações Unidas. Com mais de 1.400 instituições membros em todo o mundo, a UNAI possui uma vasta rede de recursos intelectuais. As universidades, com seu conhecimento e experiência, estão na vanguarda para pesquisar e encontrar soluções inovadoras para desafios e problemas globais, como a pandemia COVID-19 em curso. Nesta década de ação pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o papel da academia é fundamental. Enquanto nos reunimos para este webinar, líderes de todo o planeta estão aqui em New York discutindo nossa agenda comum. Vamos fazer parte dessa discussão. Bem-vindos todos. Obrigada, Omar, pela abertura. Então, novamente, boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou a professora Aline Bueno, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e falo diretamente da cidade de Porto Alegre, no sul do Brasil. E hoje eu tenho a grande responsabilidade de substituir a Thalita Mello, que é especialista em comunicação do escritório do presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, que seria mediadora do webinar, mas em função das atribuições do cargo não pôde estar conosco. E desde 2019, a Unicinos faz parte do Impacto Acadêmico das Nações Unidas, que aqui chamamos de UNAI, e em 2021 passou a ser a universidade de referência para o ODS 11, que é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E nesse sentido, estamos aqui a convite da UNAI, promovendo o webinar Cidades Sustentáveis, o que aprendemos com a Covid-19. E o objetivo desse webinar é refletir, mas também discutir sobre a importância das universidades na promoção do conceito de sustentabilidade nos centros urbanos, sob várias perspectivas, também analisar o impacto da pandemia em curso e entender, quais oportunidades podem surgir desta crise. O webinar ele faz parte da série Diálogos Digitais, que é realizada com acadêmicos, educadores, pesquisadores e estudantes, para discutir prioridades para o futuro, obstáculos para alcançá-los e o papel também da cooperação acadêmica na abordagem de desafios globais. Teremos ao longo da manhã, então, 4 palestrantes. Perguntas podem ser colocadas no chat e serão respondidas ao final de todas as falas. Então, sem mais delongas, eu apresento a primeira palestrante, Raine Michele Ferretti Moraes, oficial nacional para o Brasil no Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, a ONU Habitat. Ela é ex-professora dos cursos de Relações Internacionais no Centro Universitário Metodista Bennett, aqui no Brasil. Então, passo a palavra para a Raine. Muito obrigada. Primeiramente, bom dia a todos e a todas e boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite para que o ONU Habitat pudesse participar desse momento. Agradeço ao Impacto Acadêmico das Nações Unidas e agradeço também a Unicinos. O tema desse webinar, ele é bastante complexo, né? Quando eu vi o título, o que aprendemos com a Covid-19, o tema da sustentabilidade no momento de pandemia, né, como essa da Covid-19, eu fiquei refletindo, né, sobre o que a gente pode concluir até o momento, se nós podemos concluir algo até o momento. Então, eu queria fazer uma fala um pouco resgatando também os avanços e o histórico, né, sobre o qual nós estamos construindo essas conclusões. Então, a minha apresentação vai seguir um pouco essa linha, né? Queria lembrar
as grandes agendas de desenvolvimento, né, que nós tivemos e que nós temos, né? A primeira, sim, num passado mais recente, né? A Agenda do Milênio foi aquela que tinha 8 grandes objetivos e que vigorou de 2000 até 2015. A Agenda do Milênio tinha esses 8 ODMs, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e eles abarcavam temas como acabar com a fome e a miséria, educação, saúde, igualdade entre sexos e valorização da mulher, qualidade de vida, meio ambiente, melhoria da saúde, principalmente da saúde materna, né, das gestantes, então redução da mortalidade infantil. Eram 8 grandes temas que naquela ocasião da virada do milênio representavam os grandes desafios que os países membros da ONU, né, com todas as suas instituições, gostariam de trabalhar em conjunto, com essa meta de alcançar esses objetivos até 2015. Eram 8 objetivos, inicialmente 18 metas e 48 indicadores. Aqui no Brasil, né, o país ele foi um grande caso de sucesso de implementação dessa agenda, porque houve muitos esforços de internalização dessa agenda do milênio aqui no país. Então, a gente tinha prêmios para prefeitos amigos dos ODMs, a gente tinha uma série de ONGs envolvidas com as metas do milênio, né, de cartilhas, os relatórios de acompanhamento que eram coordenados pelo IPEA e apresentados à Assembleia Geral da ONU, né, os relatórios regionais, os relatórios globais, enfim, a gente teve uma série de materiais, né, relacionados a essa agenda, e alguns especialistas, inclusive, associam, né, o fato da gente ter esse norte comum, esses objetivos comuns, à melhoria do IDH nos municípios brasileiros, né? Em 91 a gente tinha muitos municípios com IDH muito baixo, né? Em 2000 a gente tinha metade, né, mais ou menos, aqui dos IDHs muito baixos e o restante assim baixo, médio, né? Pouquíssimos municípios com IDH alto, e no ano de 2010, ou seja, 5 anos antes de acabar essa agenda, a gente já tinha um panorama muito diferente aqui no Brasil, com bem menos municípios com IDH muito baixo e mais municípios com IDH alto, IDH médio, né, e alguns poucos com IDH muito alto. Então, claro que a gente não pode dizer que somente a agenda foi responsável por isso, mas certamente a agenda colaborou para que a gente tivesse esse avanço. Só que essa agenda, ela era muito organizada em torno de 2 dimensões, a dimensão social e a dimensão ambiental. Aproximando-se de 2015, né, anos antes, os países membros e outras instituições, né, dos países, não somente os governos, se reuniram em diferentes momentos para debater que agenda seria essa que substituiria a agenda do milênio. E essa agenda, ela foi acordada, né, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e o objetivo primeiro é que fosse uma agenda integrada, que não trabalhasse 2 dimensões de maneira separada, e que fosse uma agenda que também promovesse que os países fossem além das médias estatísticas. E daí decorre o princípio, não deixar ninguém para trás. E nós do ONU Habitat, que trabalhamos muito com território, a gente gosta de dizer, não deixar ninguém em nenhum território para trás. E quando a gente fala desse princípio da Agenda 2030, a gente não quer só não deixar ninguém, nenhuma pessoa para trás, em nenhum lugar do planeta para trás, mas também a gente convida os países a irem além das médias estatísticas ao reportar os avanços dessa agenda. E aí vem o ODS 11. Né? O ODS 11 é o ODS que permite fazer essa localização, porque é o ODS que trabalha com cidades e comunidades sustentáveis. Bom, essa agenda, né, 2030 para o desenvolvimento sustentável, ela tem 17 objetivos, né, que são os ODS, e ela é organizada em torno de 5 P's: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Então, hoje, toda a atuação da ONU, dos seus países membros, ela conversa, ela responde a alguns ODSs e alguns desses P's da mandala dos 5 P's que a gente chama. Né? Vale dizer que os ODSs, eles são interligados, por isso também é uma agenda integrada. Então, se você avança, por exemplo, no ODS de saúde, automaticamente você está tendo um rebatimento no ODS de educação, no ODS de igualdade de gênero, no ODS de redução das desigualdades e assim por diante. Se você melhora a água e saneamento, que é o ODS 6, você melhora também a condição de infraestrutura e inovação, que é o ODS 9, você melhora o ODS 11 de cidade, você melhora a erradicação da pobreza, você tem um rebatimento direto no ODS da saúde. Então, a gente vê que avançar em um ODS significa ir avançando de alguma forma em todos os ODSs.
Dentre os 17, o ONU Habitat é o responsável pelo monitoramento do ODS 11, que trabalha com o tema de cidades e comunidades, mas também somos os responsáveis por acompanhar, promover e monitorar as metas dos outros ODS que tenham metas urbanas também. Por fim, se a gente tece rapidamente uma comparação entre as duas agendas, a gente vê que a Agenda 2030 ela é muito mais complexa. Isso já nos traz algumas informações, né? Por que antes a gente tinha 8 objetivos que representavam os grandes desafios em 2000 e agora a gente tem 17? Né, isso mostra que o mundo ele é muito mais complexo, mostra que o desenvolvimento é muito mais complexo, ainda mais o desenvolvimento sustentável, e que a gente precisou trabalhar com vários outros temas para, de fato, promover que tenhamos, né, cidades sustentáveis. Alinhada a essa agenda, né, que traz esse monitoramento robusto no nível local, a interdependência, a integralidade, né, e que reflete essa complexidade do que a gente chama de desenvolvimento sustentável, a gente também tem a nova agenda urbana, que é uma declaração de 2016, resultante da Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, que aconteceu em Quito, no Equador, e que é parte de um ciclo de conferências da ONU que acontece a cada 20 anos. Né? Em 2016, o objetivo era avaliar os avanços dos 20 anos anteriores e trabalhar sobre aqueles desafios persistentes na agenda e os novos que foram aparecendo. O relatório que o Brasil apresentou nessa ocasião da Habitat 3, dessa conferência, tinha um tema, né, um fio condutor relacionado ao direito à cidade, e a gente teve a satisfação de ver o direito à cidade sendo reconhecido pela primeira vez em uma declaração internacional. Né? Ele está lá previsto, acho que no parágrafo 11 ou 12, bem no início da nova agenda urbana, faz-se o reconhecimento do direito à cidade, que era algo debatido no cenário internacional já há muito tempo, né? Algumas décadas. E a nova agenda urbana, ela reúne princípios, diretrizes e ações que devem ser adotadas por todos os tipos de atores, universidades, associações de classe, governos, organismos internacionais e nós enquanto indivíduos, inclusive, né? E ela busca redefinir os padrões globais, repensar o fenômeno da urbanização e a forma como nós gerenciamos as nossas cidades, né? Lembrando que as cidades, elas são polos de inovação, é onde a maioria da população mundial vive, né, que há um aumento, né, previsto entre 2010 e 2050 de termos mais de 3 bilhões de pessoas vivendo nas cidades, é onde a maior parte do PIB global é produzido, né, a gente não tem dúvidas de tudo de positivo que as cidades nos trazem, mas a gente tem sérios desafios nas nossas agendas, né, como a desigualdade, principalmente na região da América Latina, e aí o Brasil, né, numa posição de liderança dessa desigualdade, o tema da insegurança, né, da violência, do crime, a falta de resiliência das nossas cidades, muito à vista agora com a pandemia da Covid-19, o espraiamento urbano, né, esse crescimento desordenado das nossas cidades, que causam problemas relacionados à emissão de gases causadores do efeito estufa por conta do deslocamento, mais caro de oferecer serviços, né? Quando a gente tem bairros muito segregados, a segregação de bairros que é um problema social, né? E afeta, inclusive, levar e manter e conservar a infraestrutura, que fica muito mais cara, né? Enfim, um modelo insustentável que a gente conhece. E aí vem a pandemia, esse cenário não era novo para ninguém, esse cenário que eu estou falando de desafios, né, nas nossas cidades, e vem a pandemia num contexto que já era difícil, que já era complexo, e é uma pandemia que afeta, em sua maioria, cidades, né? A gente tem mais de 95% de casos mundiais de Covid-19 nas cidades, a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivendo em assentamentos informais, a gente tem mais de 2 bilhões de pessoas no mundo sem acesso à água e saneamento, e vem uma pandemia que você precisa cumprir uma série de medidas preventivas, que você precisa lavar as mãos, que você precisa ter dinheiro para comprar um sabão ou um álcool em gel, a máscara, e que você precisa ficar em casa, né? E aí a gente começa a refletir que casa é essa, né? É muito mais fácil a gente fazer o isolamento numa casa confortável, numa casa que tenha espaço, né? Numa casa que a gente tenha conexão com a internet que permita trabalhar e estudar, mas a gente sabe que essa não é a realidade de muitas pessoas no Brasil e no mundo, né? E na nossa região da América Latina também. Então, certamente, a moradia, ela é um dos temas que entra no foco, né, do problema, né, e no foco da solução, né? A gente vê também essa pandemia, né, o que ela nos traz também de ensinamento, que as cidades são epicentros de pandemias,
porque a gente tem alta concentração de pessoas e de atividades, que aumenta o risco de contaminação e transmissão. Isso provavelmente vai se repetir no futuro, seja com outras epidemias ou com crises globais, como a da mudança do clima. Então, eu acho que a gente deve, sim, tirar lições aprendidas da pandemia da Covid-19 para nos prepararmos melhor para futuras crises, né, não necessariamente de uma epidemia, mas crises, né? E a gente vê também que nós temos uma urbanização planetária, uma conectividade muito maior, eu acho, do que a gente previa, né? A gente sempre falou, o mundo é globalizado, globalização, né? Teve um momento que a globalização era uma das palavras mais ditas, né? Mas a gente vê que talvez o mundo seja mais conectado do que a gente pensava, né? Que mais? Eu acho que outras lições que a gente aprende, né, assim, da pandemia, e aí, assim, nesse contexto, e já tentando ir fechando a minha fala, né, o que nós aprendemos com a Covid? Primeiro, esse ponto, né, que o mundo ele está muito mais conectado do que nós pensamos. Ainda que os países tenham feito medidas para reduzir o deslocamento, né, pedindo testes agora, né, depois que a gente passou a ter teste, a gente vê que mesmo assim as variáveis circulam, as variáveis chegam, então a gente vê que o mundo ele é muito mais conectado do que a gente pensou. Segundo ponto que eu gostaria de trazer é sobre o impacto, né? A gente vê que o impacto da pandemia, ele é completamente diferente entre as pessoas, dependendo do território onde elas moram, da cor, da pele e do gênero, né? A gente vê, por exemplo, o aumento da violência contra as mulheres e meninas, que muitas das vezes, com isolamento, precisaram passar mais tempo com os seus agressores em casa. Então, a gente vê um aumento exponencial em muitas cidades do mundo, né? A gente vê o impacto também nas pessoas que moram nos assentamentos informais, então pessoas que têm mais de 3 pessoas por cômodo, e se você tem uma pessoa com sintomas da Covid-19, como você isola se você só tem aquele cômodo para a família inteira, né? Então a gente vê como você faz o isolamento com um adolescente, com um jovem, com uma criança cheia de energia e que precisa do espaço público, né, para descarregar essa energia, para brincar, para conviver, para conversar, e você de repente tem que mantê-la dentro de casa, numa casa que você não oferece conforto e opções para essa criança ou esse adolescente. Então esse é outro tema, né? O tema dos espaços públicos, eu acho que ele emerge na agenda também como muito importante, porque o espaço público ele passa a ser muito mais valorizado, o espaço aberto, o espaço verde, né? Ele passa a ser uma opção de lazer muito maior do que antes. Então, antes, provavelmente, a gente perguntaria para um jovem, que lazer, que opção, né, de diversão você tem? Eu gosto de ir no shopping, eu gosto de ir no cinema, e de repente eu não posso mais ir no shopping, no cinema, e agora eu vou para a pracinha, né? Eu vou para a rua, eu vou brincar na rua, eu vou conviver na rua, porque é um espaço aberto e ali a contaminação ela é reduzida, então os espaços públicos eles ganham uma importância muito maior na agenda, mas, desculpa, certamente outros temas urbanos como mobilidade urbana, né? Acho que o transporte precisa ser repensado, né? A gente viu um declínio no uso do transporte público, um aumento do uso de carro particular, da bicicleta, então toda novidade traz sempre um lado positivo e negativo, mas certamente o tema da mobilidade urbana, eu acho que talvez seja prematuro para a gente ter conclusões nessa área, mas é um tema que a gente precisa acompanhar e ver que resultado a gente vai ter em termos de demanda de modificação de modais de transporte, né? O tema da economia e do trabalho, sem dúvida, né? Como ajudamos, como melhoramos os nossos sistemas de proteção social para ajudar aqueles trabalhadores informais, para as pessoas que eram autônomas e que perderam as suas rendas, né, por conta da pandemia e que precisam de um meio de sobrevivência, né? Então, acho que a gente também precisa repensar temas associados à economia, ao trabalho, né? Como que o trabalho também vem se adequando. Então, no momento a gente escuta, as empresas, as instituições vão voltar presencialmente, ou não vão voltar nunca mais porque viram que funciona online, ou vão voltar híbrida, viram que não precisam pagar o aluguel nos grandes centros urbanos, né? Como é que isso também impacta o mercado imobiliário, toda a promoção de levar habitações e moradias para os centros urbanos que nós mesmos, enquanto ONU Habitat, fazemos, né? Então, certamente é um tema que a gente também precisa acompanhar. Assim, em resumo, a gente precisa, de fato,
repensar as cidades, né? Assim, repensar a forma urbana, repensar todas as diretrizes que promovemos. A gente via, por exemplo, uma tendência muito grande de principalmente jovens, né, adultos, jovens adultos, né, se mudarem para estúdios, né, kitnets, perto do centro, perto da faculdade, perto do trabalho, e de repente com a pandemia a gente vê um movimento inverso de priorização de casas maiores, apartamentos com varanda, casa com quintal, né? Então, como é que também o setor imobiliário, né, o setor da moradia é impactado? E, por fim, repensar a educação. A gente também vê grandes debates na área da educação, se fica online, se fica híbrido, volta no presencial, mas continua usando as ferramentas do online, porque viram que as ferramentas eram legais de usar e postar as atividades, e postar os materiais, e facilitar que os pais, né, e mães acompanhem o desenvolvimento da criança, do seu filho. Então, como é que a educação também está sendo impactada? E, por fim, eu acho que um grande tema é o da resiliência, né? Como que as nossas cidades estão ou não estão preparadas para esses choques, né? Seja da pandemia, seja da mudança do clima, seja relacionada a migrações, né? Como que a gente prepara melhor as nossas cidades para que elas possam responder de forma mais efetiva e mais rápida nesses momentos de choque, né? De grande desafio que trazem uma alteração direta na vida dos cidadãos e das cidadãs e no próprio território. Então, são vários temas, mas a cabeça fica borbulhando, né? Quando a gente trabalha todos esses assuntos relacionados a repensar a sustentabilidade urbana num cenário novo, diferente, eu acho que nós temos ainda mais perguntas do que respostas, mas acho que a gente está conseguindo identificar esse caminho que a gente precisa prestar atenção e tirar algumas lições aprendidas dele. É isso, gente. Eu vou finalizando por aqui, que acho que já estou estourando o meu tempo. Muito obrigada. Obrigada, Heine, pela sua fala. Então, é muito bom ouvir que, ao mesmo tempo que a gente tem todos esses choques, essas crises, a gente também tem essas possibilidades de atuação da academia, né? Então, abre-se também não só a possibilidade de repensar as cidades, mas de reconstruí-las. Então, fica aqui também um convite sempre para que as academias, instituições de ensino superior, tanto graduação quanto pós-graduação, possa trabalhar junto para que a gente tenha, de fato, aí, o direito a reconstruir, a reimaginar, a projetar nossas próprias cidades, né? Então, muito obrigada, Heine. Eu repito, quem tiver questões, então, pode colocar no chat, ao final da fala de todos os palestrantes, elas serão respondidas. Então, obrigada. Eu vou apresentar a próxima palestrante, professora Isabelle Colusso. Ela é coordenadora do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo aqui da Unicinos, coordenadora da especialização em cidades, gestão estratégica do território urbano, também da Unicinos. É professora da disciplina de Cidades Sustentáveis, do mestrado profissional em Arquitetura e Urbanismo, da Unicinos, e sócia-diretora da Plural Consultoria em Planejamento Territorial. Então, Isabelle, eu te passo a palavra. Bom dia, então, a todos e todas. É uma satisfação fazer parte desse evento e representar a Unicinos e todo o nosso time super qualificado de professores que trabalham e pesquisam com essa linha de pesquisa especificamente. Então, a gente vê, até a partir da fala da Heine, eu acho que a minha fala vai ser bem complementar. Muito, né, a gente comentou e conversou sobre os problemas da cidade na pandemia e é interessante participar de um evento que trata de oportunidades, né? Então, a minha fala hoje vai trazer algumas questões mais reflexivas a respeito desse tema, muito nessa linha do que a gente pode fazer a partir daí. Porque o que a gente viu, né, o contexto que a gente está hoje é que a pandemia obrigou, né, as cidades a repensarem as suas políticas de desenvolvimento nessa questão do enfrentamento para a nova realidade local. E o grande desafio, né, que a gente vê que as cidades enfrentaram nessa manutenção do equilíbrio entre o desempenho econômico das cidades e o bem-estar social das pessoas, né, sempre dando uma atenção especial para aquelas pessoas que se encontram numa situação de mais vulnerabilidade. E isso acabou mostrando para a gente, né, as muitas limitações das nossas cidades, que, em geral, acabam respondendo a questões estruturais dos seus modelos de desenvolvimento do território.
Mas, né, apesar da complexidade, da escala que a gente tem dos desafios que as cidades apresentam, então, de acordo com o seu tamanho, com o seu porte, é notável para a gente que essas mesmas restrições também têm contribuído para um aspecto muito importante, que é a questão da resiliência, da criatividade, dos projetos inovadores que a gente tem visto surgir. Então, projetar e implementar soluções que não apenas respondam a uma situação pontual, mas que também consigam transcender a crise, que vão permanecer após esse momento que a gente vive, com um olhar no futuro, no que a gente pode fazer a partir de agora, né? A minha rotina, eu passo o dia, né, estudando cidade, falando sobre cidade, mas também trabalhando e fazendo projetos para cidades, através da minha empresa de consultoria. E a falta de planejamento para um desenvolvimento de fato sustentável, ou não, está muito mais presente do que a gente imagina. E quando a gente fala, né, pensar no futuro das cidades pós-pandemia, é difícil para a gente que pesquisa a cidade, para nós que somos pesquisadores. Mas para quem está diretamente envolvido na construção do futuro dessa cidade, para aquele técnico, aquela pessoa que está lá dentro da cidade, da prefeitura, para as pessoas que constroem essa cidade, é mais difícil ainda. Por quê? Porque acaba se tratando de projetos que são muito pontuais, não se pensando no todo das cidades. Mesmo com o projeto Traduz, com o ODS 11, com todas as agendas, iniciativas que a gente vê atualmente, é muito difícil, tá? Na raiz das questões que, como a Raine falou, já existiam antes mesmo da gente ter uma pandemia da maneira como a gente está vendo hoje. Então, eu pontuei alguns aspectos das 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, econômico, ambiental e social, que acho que podem nos ajudar a perceber como a pandemia mudou as nossas cidades, vem mudando as nossas cidades, mas muito mais em quais oportunidades a gente pode ver que podem surgir a partir daí. Então, eu queria começar pontuando algumas questões econômicas, produtivas. Eu acho que a gente está observando, né, algumas oportunidades que as pessoas estão percebendo que visam otimizar recursos econômicos, sociais e ambientais na geração de bem-estar e de qualidade de vida para as pessoas. Sempre pensando na redução de custos operacionais, no reforço de redes locais de produtividade, isso é muito interessante, a gente está vendo o quanto está crescendo aquela questão do mercado próximo da casa, de um serviço que as pessoas estão buscando uma relação de mais proximidade dentro do território urbano, o quanto está mudando essas questões estruturais dos acessos aos empregos, ao trabalho, e o quanto a geração de oportunidades com um valor econômico do ponto de vista territorial. Então, a partir daí, a gente pode pensar e refletir de como essas questões econômicas e produtivas podem alterar também a nossa vida dentro das cidades. A segunda dimensão, e aí dentro dessa eu dividi em algumas categorias, aqui alguns itens importantes, são as questões ambientais. Dentro disso, a gente está vendo hoje as questões ligadas relativas à infraestrutura. A gente observou, né, o quanto as regiões da cidade, os locais da cidade, com menos acesso a uma infraestrutura de qualidade, acabaram mostrando, né, um desempenho pior em indicadores nessa questão da pandemia. Então, a gente não pode mais utilizar uma abordagem tradicional de negócios voltados à infraestrutura. Isso está levando, o que a gente está assistindo é uma destruição ambiental, uma emissão de gases que ultrapassa os indicadores recomendados. Então, a maioria dos países estão encontrando maneiras inovadoras de desenvolver estruturas mais sustentáveis para lidar com as infraestruturas verde, azul, por exemplo. Então, o que a gente está vendo como um caminho é que o investimento em energias renováveis, em eficiência energética, pode estar associado como um caminho possível para a gente tanto melhorar a realidade das nossas cidades com relação às infraestruturas, como também pode ser um caminho para gerar mais empregos, para recolocar funções dentro das cidades nessa direção, né? Então, esse é um dos aspectos que eu acho bem importante a gente refletir, que pode ser uma oportunidade dentro desse momento que a gente está vivendo. A segunda questão, a Raine também comentou isso, é essa busca pelo contato com a natureza, né? Então, tanto nessa questão
dos espaços abertos, né, que as pessoas, a gente está observando essa urgência que as pessoas têm, né, para utilizar as praças, para utilizar espaços urbanos qualificados, mas também dentro do mercado imobiliário, né, quem está ligado aí com o mercado da construção civil, em especial do uso residencial, a gente está vendo como a pandemia motivou uma disparada na demanda por casas, por reformas de casas, pela camada da população que está mais apta para fazer esses investimentos, é claro. Então, além do movimento migratório que a gente vê de pessoas que residiam em apartamentos para casas, o mercado imobiliário, todo o setor da construção civil também identificou uma outra onda que foi impulsionada pela pandemia, dessas famílias, geralmente com filhos, que já tinham seus apartamentos, mas que foram para apartamentos maiores, ou que já tinham suas casas, mas que em busca de ter mais contato com a natureza, acabaram se mudando para casas maiores. E essa foi uma tendência, né, que acabou modificando uma questão que já estava meio consolidada pelo mercado imobiliário, que a Raine comentou. A preferência anterior, né, por apartamentos mais compactos, né, os kitnets, e com uma infraestrutura mais coletiva, né, os coworking, os espaços todos compartilhados, acabou dando lugar para uma preferência nesse momento por casas mais espaçosas, localizadas em áreas mais retiradas da cidade. Havia, né, anteriormente, talvez uma inclinação ao compartilhamento, né, dentro das tendências da nossa vida. Isso acabou reduzindo na pandemia. Esse isolamento prolongado, né, revalorizou a questão da moradia. Então, mesmo quem não teve condições de se mudar ou migrar a sua moradia, acabou revendo o seu espaço, né? Fazendo adaptações de usos, reformando, alterando iluminação, mobiliário, porque a gente acabou tendo um novo olhar para essa questão da moradia, né? E ampliando, né, esse desejo de melhora da qualidade de vida, tanto no contato da natureza quanto pelo seu espaço, né, de vivência diária. Isso está mostrando um mercado muito aquecido, né, no mercado da construção civil, em especial nessa questão residencial, mas também tem uma consequência importante para as nossas cidades, porque nessa busca por um contato maior com a natureza, por lotes maiores e casas que acabam tendo uma metragem quadrada maior, a gente está vendo um movimento migratório que está buscando relações mais periféricas das cidades. E isso acaba alterando muitos padrões de desenvolvimento territorial nas nossas cidades, que se não estiverem bem preparadas para isso, com um bom planejamento de território, com um bom planejamento na questão de aonde estão sendo aprovados novos loteamentos, vai ter uma repercussão futura que está muito ligada com a mobilidade. Como essas pessoas que estão morando cada vez mais distantes em busca desse contato da natureza, vão precisar também das infraestruturas urbanas, vão precisar dos serviços urbanos e vão precisar se deslocar dentro das cidades. Então, é preocupante a questão de que morar mais distante significa ampliar os custos de deslocamento e as cidades talvez tenham que dar conta de atender a questões que não são só relativas ao transporte coletivo, que já é uma questão hoje nos locais onde a gente já tem transporte coletivo, mas também ampliar as redes de transporte coletivo para levar essa função de mobilidade para essas pessoas que vão talvez ter que se deslocar distâncias maiores. Então, esse é um preparo que as nossas cidades vão precisar ter a partir dessa nova dinâmica que a gente está vendo acontecer. Isso é uma consequência que pode surgir a partir daí. Uma outra questão que muito tem se falado também e que a gente observa, né, dentro das nossas cidades e das nossas atividades profissionais é a questão dos offices, dos home offices, dos espaços de escritórios, né? Então, muitos edifícios inteiros de escritórios, de hotéis, né, locais das nossas cidades que tinham uma vida muito aquecida durante o dia, uma rotina, né, diária, uma vitalidade, né, em determinados horários, acabaram morrendo, né, se depreciando ao longo desse período que a gente está vivendo. Então, a pandemia acelerou muito esse processo de home office, muitas empresas descobriram uma nova maneira de trabalhar, acabaram reduzindo custos operacionais e deslocamentos para as pessoas e para a cidade também.
mas com algumas empresas, né, alterando contratos de trabalho, permitindo que os funcionários trabalhem permanentemente das suas casas, existe muito apoio para dar vida nova para edifícios. Então, talvez a pandemia tenha acelerado a questão dos reaproveitamentos de usos, de atividades comerciais, da prestação de serviço. Então, a gente poderia pensar que talvez seja essa oportunidade para a gente finalmente ter habitação social bem localizada, onde a gente tem infraestrutura de qualidade, para a gente reinserir essa população que acaba se localizando distante, desconectada, muito mais central nos locais onde a gente já tem todas as infraestruturas e serviços urbanos. Talvez essa seja a oportunidade para a gente repensar a maneira como a gente está fazendo investimento em habitação social atualmente. Isso tem muito a ver com os ODS e com as agendas todas que a Raine falou antes também. O terceiro aspecto, então, que são as questões sociais, eu queria falar bastante sobre essas questões de resiliência, da inclusão e da inovação. A primeira questão em relação a isso é referente ao protagonismo das cidades. Acho que o enfrentamento à pandemia tem destacado muito o protagonismo dos governos municipais, dos prefeitos na adoção de estratégias de prevenção. A gente está vivenciando um desafio muito grande e o apoio aos governos locais na identificação de políticas, programas, projetos, planos que possam contribuir para conter a disseminação da pandemia e para diminuir o impacto de vida na população é fundamental nesse momento. Então, nesse momento, a gente vê o empoderamento municipal, né? Se valeu muito da gente poder compreender uma questão que pode ficar como um legado da pandemia. Quando o problema é tratado dentro do município, com uma visão mais local, mais conectada com a vida das pessoas, com aquela rotina específica e particular que cada cidade tem mais chance de ser resolvido, né? Então, essa é uma lição que a gente pode, talvez, aprender a partir daí. A segunda, eu queria falar um pouco mais sobre isso, é a questão do conhecimento comunitário. Eu acho que esse é um aspecto que, na minha opinião, é muito bonito do que a gente viu surgir nesse momento de pandemia, mas ele tem uma origem, né, partindo de um pressuposto de que hoje as comunidades não estão participando o suficiente da construção das nossas cidades. Porque a definição de cidade que a gente normalmente tem é aquela coisa assim, o que é uma cidade? A gente pede para as crianças desenharem e elas desenham edifícios, grandes obras de concreto, centros turísticos, carros, espaços públicos privatizados, como shopping centers. Mas isso é a cidade? Ao mesmo tempo, a participação está acontecendo, como se existissem cidades diferentes ocupando o mesmo território, né? As comunidades locais, elas estão envolvidas na construção da cidade também. Quando elas se reúnem para pensar como é que elas podem ter uma horta comunitária, por exemplo. Mas não se trata apenas de pensar, também se trata de fazer. Então, acho que um espírito muito interessante que surgiu com a pandemia é essa questão da união, os vizinhos que colaboram, que surgem, quando surgem tecnologias sociais a partir de ações coletivas que a gente vê nas comunidades, intervenções que podem ser comuns, planos cotidianos da vida das pessoas que podem gerar reflexão, cuidado, apoio mútuo. Quantas campanhas a gente viu surgir, quantas ações dentro das vidas dos bairros a gente viu que foram criadas. Então, existem muitas maneiras das pessoas exercerem e renovarem o seu direito à cidade, que agora foi incluído, então, como uma das ações ali que a Raine trouxe. Existem muitas formas das pessoas fazerem isso, as múltiplas cidades que a gente imagina que habitam esse mesmo território, que criam, cada uma, a sua prática cotidiana, para além da resolução dos problemas, os espaços de encontro, os espaços lúdicos, os espaços de brincar. Se essas práticas pudessem encontrar uma acomodação numa ideia mais clássica de participação, talvez a gente possa ter estratégias que sejam mais eficazes de diálogo, de articulação entre todos esses atores que a gente vê que constroem as cidades, tanto na academia, quanto nos governos, as empresas, os cidadãos,
para a gente poder alcançar ambientes urbanos que sejam mais coesos, mais inclusivos, e aí sim mais sustentáveis, né? Nós temos muitas ações interessantes que são desenvolvidas no espaço colaborativo da Unicinos. Nós temos muitas ações que a gente chama de curricularização da extensão, de ações que são desenvolvidas na academia e que têm uma intervenção muito interessante dentro de comunidades, e essas são iniciativas, né, que trazem essa articulação entre diferentes atores da sociedade, né? Então, quando a gente aprende com essa pandemia, eu acho que é necessário que a gente rompa com essa tendência de associar a participação, a comunidade como uma opção extra. A gente está fazendo isso a mais. Não, não pode ser assim, né? Isso não é um acréscimo aos modos de já habitar a cidade. Isso faz parte da raiz da gente pensar a cidade. Então, a participação comunitária, trazer todos para a discussão, é o momento que a gente tem de colocar em prática formas de viver, de imaginar essa cidade, que são diferentes, são conflituosas, são contraditórias entre si. Então, a ideia, né, é que a gente poderia, então, começar a definir a participação como uma questão vital, assumir de forma coletiva o controle da vida, porque sem comunidade, sem laços de vizinhança, a gente vive pior ou simplesmente a gente não vive a cidade. Então, a pandemia evidencia o que vem sendo enunciado há bastante tempo, que a interdependência não é uma escolha, ela é o que constitui a nossa vida na cidade, a nossa vida em sociedade. Então, ajudar as pessoas que estão mais necessitadas, usar máscara, tomar vacina, todas essas ações se constituem como ações coletivas, como o cumprimento da função social de cada um de nós, que é se importar com os outros, se importar com o outro. Então, novas oportunidades para cidades sustentáveis acabam mostrando a capacidade de colaboração e de participação para tornar os nossos ambientes urbanos mais acolhedores, mais diversos, mais acessíveis, mais habitáveis. E assim, a gente precisa reconstruir o que a gente conhece como participação e talvez transversalizar o significado que a participação tem entre todos esses atores, essas esferas que a gente conhece, porque participar junto com outras pessoas no nosso ambiente gera bem-estar, gera saúde, que é o que a gente mais quer nesse momento, tanto no nível individual quanto coletivo, quanto em sociedade. Isso nos oferece sustento para a vida por meio do apoio mútuo. E aí sim, na minha opinião, é só então que a gente pode criar cidades nas quais vale a pena viver, sejam elas sustentáveis ou não. Então, com isso, eu fecho a minha fala e espero ter deixado pontos de reflexão para esse momento que a gente está vivendo, como essa iniciativa de pensarmos oportunidades aqui para frente a partir da pandemia. Então, muito obrigada pela atenção de todos e eu me despeço. Obrigada, professora Isabelle. Então, gostaria até de pontuar algo da sua fala que está como pano de fundo, e a senhora falou no final, que é de gerar mais saúde, né? Quando a gente fala de cidades e todas essas questões, e de também esse contato mais próximo com a natureza, até, obviamente, em relação à pandemia, a gente está falando de saúde, né? Então, que a gente possa também ter cidades mais saudáveis. Eu acho que é algo bem fundamental para os dias de hoje, né? Então, muito obrigada novamente pela sua fala. Eu vou, então, apresentar a nossa terceira palestrante. Então, Maria Manuela Pires Rosa, ela é responsável e docente do curso de pós-graduação em Cidades Sustentáveis da Universidade do Algarve, em Portugal. Ela é coautora do projeto Mobilidade Sustentável, da Agência Portuguesa do Ambiente. Também é ex-engenheira civil na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve. Então, passo a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada à UNAI. É uma honra estar neste painel que é tão rico em termos de contributos para a sustentabilidade, agora pensada também no contexto de Covid-19. Eu também estruturei o meu contributo em torno das várias dimensões da sustentabilidade e que basicamente, quando pensamos no contexto de alterações climáticas e no contexto societal, enfim, nós
pensamos sempre em termos de desenvolvimento económico e social, em termos de conservação da base de recursos naturais, e aqui pensamos em termos de integridade ecológica. Na dimensão social pensamos em justiça e em equidade social, ou seja, na igualdade de oportunidades, no acesso a bens, serviços e informação. E pensamos também muito em termos institucionais, governamentais e também individuais, no processo de partilha de responsabilidades. Eu sinto que com a pandemia Covid-19 e o confinamento que tivemos durante semanas, enfim, meses, depende dos territórios, passou a haver uma maior consciência do que nós poderemos fazer, nós, instituições, nós, cidadãos também, do que nós poderemos fazer num contexto de sustentabilidade. E, por exemplo, falando enquanto cidadã, em tempo de pandemia, eu passei a andar mais a pé. Os meus filhos passaram a andar mais de bicicleta. Houve aquela preocupação de irmos às lojas, ao comércio local, o comércio de proximidade. Houve a preocupação de contactarmos produtores locais e de acedermos às redes que divulgavam estes produtores locais. Ou seja, foram momentos em que, efetivamente, a conectividade digital foi fundamental para o cotidiano, para o nosso cotidiano. Em termos de morfologia urbana da cidade, isto levou-nos a pensar que, efetivamente, num contexto preventivo, nós precisamos do que nós chamamos de urbanismo de proximidade, que é um conceito que há muitos anos, há muitas décadas tem vindo a ser falado, mas efetivamente o trabalho que a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, desencadeou em Paris sobre a cidade dos 15 minutos, leva-nos a reforçar este conceito em que as pessoas estão próximas do seu trabalho ou estão próximas da escola, ou estão próximas de uma rede de infraestruturas verdes e azuis que foi tão importante num contexto pandémico e, portanto, tudo isto, este urbanismo de proximidade vai influenciar e alterar a morfologia urbana das cidades, vai contribuir para essa alteração. E, basicamente, o que se sente é que, efetivamente, cidades com uma grande densidade populacional constituem um problema as horas de congestionamento. Isso levou também, então, a alterações que vão para além da gestão do espaço. Passou a haver uma gestão temporal associada ao urbanismo. E a gestão temporal visava evitar o congestionamento em muitas artérias das nossas cidades. E isso é um conceito muito interessante, porque para haver efetivamente uma mobilidade urbana sustentável, que é suportada geralmente por infraestruturas pedestres, infraestruturas cicláveis, redes de transporte público de grande qualidade, estas três infraestruturas, num contexto de congestionamento, têm de ser adequadamente dimensionadas. E a utilização dos transportes públicos nesta fase da pandemia levou a que houvesse exatamente uma gestão temporal das nossas atividades. Por exemplo, nós na Universidade do Algarve passámos a ter várias turmas para os alunos não estarem tão concentrados. E isso aconteceu sistematicamente no ensino nas nossas universidades e nas nossas escolas, de forma que houvesse o desencontro, ou seja, não houvesse fenómenos de congestionamento. E isso à escala das cidades também aconteceu, levando a que a utilização dos transportes públicos, por exemplo, fosse feita de uma forma mais saudável, com um menor número de pessoas dentro dos meios de transporte e, portanto, facilitando esta componente saudável que se pretendia no contexto de pandemia. É claro que estas dimensões,
esta questão da mobilidade, colocarmos no topo da hierarquia de acesso o pedestre, o ciclista e o utente dos transportes coletivos, é o que se pretende exatamente com a sustentabilidade num contexto de adaptação às alterações climáticas que requer mitigação de gases com efeito estufa e requer, portanto, mudanças nos padrões de mobilidade. Portanto, há aqui, em termos de gestão do território, há aqui uma dinâmica que vai para além da gestão do espaço e da distribuição das atividades pelo espaço, pelas cidades, dá agora muita ênfase, de facto, a esta gestão temporal das atividades e, portanto, é algo que é muito inovador e emergente na gestão dos espaços urbanos atualmente. Depois, a questão das redes sociais. As redes sociais entraram de uma forma massiva na vida das pessoas e que potenciou o que nós chamamos atualmente de transição digital. Mas aqui eu creio que esta conectividade foi fundamental também porque se apercebeu que muitas das nossas crianças, muitas das nossas famílias não tinham acesso à internet, não tinham acesso a computador, e isso foi fundamental, esta percepção foi fundamental, porque o tal atributo que há pouco falávamos sobre equidade social, na igualdade de oportunidades no acesso a bens, serviços e informação, levou-nos a pensar que efetivamente há muitas crianças, muitos jovens que não têm acesso à informação digital. E, portanto, temos de tornar a sociedade mais inclusiva neste contexto, e não é só os jovens, é que, por exemplo, as pessoas idosas que precisam de ter literacia digital para entrarem neste mundo da conexão digital. Portanto, a questão da justiça social, de facto, foi fundamental e emergiu em termos de percepção por parte das autoridades, das empresas e do cidadão, das desigualdades que existem nas cidades. Pois, em termos de morfologia urbana, efetivamente, e já foi aqui falado, que as infraestruturas azuis, as infraestruturas verdes entraram começaram a ter um atributo e começaram a ser associadas ao bem-estar social das pessoas e, de facto, nós vemos que há dinâmicas imobiliárias. Lisboa, por exemplo, as casas, os apartamentos que têm varandas e que têm jardins, e agora fala-se muito de coberturas verdes. Efetivamente, este tipo de infraestrutura, que está associada também à infraestrutura verde urbana, trouxe uma valorização do imobiliário e, portanto, temos de fazer com que esta valorização não beneficie somente as comunidades mais enriquecidas, mas que as pessoas que estão mais empobrecidas e um dos objetivos da sustentabilidade é efetivamente a alienação da pobreza, tenham também acesso a estas coberturas verdes, varandas, quintais, através da habitação social. Outra questão que eu achei muito interessante na fase de confinamento foi o silêncio que se instalou nas cidades. É que este silêncio, que é o silêncio porque estávamos habituados ao ruído associado à mobilidade motorizada dos nossos automóveis, dos nossos aviões, enfim. Este ruído fez com que houvesse percepção dos animais que nos rodeiam e que muitas vezes não nos apercebemos. Nós passamos a ouvir o pássaro, a ave, começámos a ver outras espécies de animais na nossa envolvência, e isso levou a discussões sobre a integridade ecológica dos nossos territórios e que, como é importante esta integridade ecológica também estar integrada nas próprias cidades, ou seja,
a percepção da importância que a biodiversidade tem para as nossas cidades, também para o nosso bem-estar, e estamos a falar de serviços ecossistémicos, mas também valorizamos os próprios seres animais, não é? Mas o facto é que os serviços ecossistémicos associados aos ecossistemas, neste caso urbanos, são fundamentais num contexto de pandemia e, portanto, houve maior percepção desta riqueza associada à biodiversidade por parte do cidadão. Por outro lado, a conectividade, há pouco falava que a tendência foi as pessoas começarem a fazer compras aos produtores locais. Houve situações de desemprego e desencadeou-se processos de que nós chamamos de economia social, de ajuda. Desencadeou-se o que nós chamamos de economia partilhada, ou seja, nós próprios telefonamos e contactamos produtores locais e desencadeamos processos de governança que levaram à proximidade entre os produtores locais e os cidadãos e, portanto, desencadeando-se esse conceito emergente que é a economia partilhada e também que está associada à economia pluralista, ou seja, a própria economia, a dimensão económica da sustentabilidade construiu-se positivamente com esta pandemia Covid e espera-se que venha a prosseguir, portanto, porque de facto contribui para o desenvolvimento local dos nossos territórios, e o que é fundamental para a sustentabilidade urbana. Nós, universidades, nós, academia, eu sinto que tivemos um papel fundamental, sobretudo junto aos municípios, porque a organização das infraestruturas pedestres, das infraestruturas cicláveis, através do urbanismo tático, nós demos formação nesse domínio, na pós-graduação em cidades sustentáveis, que ministramos na Universidade do Algarve, porque há aqui uma componente técnica que é muito importante. Nós sabemos que no passado os profissionais responsáveis pelo estabelecimento, pelo design de infraestruturas viárias eram sobretudo especialistas em infraestruturas dedicadas ao automóvel, portanto a cidade era orientada para o automóvel e neste momento nós sabemos que a cidade tem de ser orientada para as pessoas, portanto, quer sejam pedestres, quer sejam ciclistas, quer sejam utentes de transporte coletivo. Portanto, há aqui um urbanismo tático que tem de ser ensinado. E reforçar que, efetivamente, além deste design de infraestruturas, dos modos suaves, há também esse design temporal que há pouco fazia referência, porque, efetivamente, nós temos de distribuir no tempo e no espaço as atividades para que não haja fenómenos de congestionamento em prol, portanto, de uma sociedade mais saudável no presente contexto de pandemia Covid. Portanto, basicamente, eu acho que a consciência das pessoas, a consciência das autoridades mudou com esta pandemia. No passado, quando nós falávamos muito no contexto de alterações climáticas, eu sinto que era considerado muito abstrato por parte dos técnicos e dos decisores políticos, e esta pandemia levou a uma maior compreensão sobre conceitos sofisticados que têm a ver com a imprevisibilidade, com a incerteza, com o caos, e como é que nós planeamos e gerimos as cidades em face destes novos conceitos que estão associados à atual pandemia e que estavam já associados ao contexto das alterações climáticas, mas não tinham sido tão bem percebidos pela sociedade
das implicações que isso tem em termos de gestão dos territórios. Porque a implicação é claramente uma gestão adaptativa e em que se tem de trabalhar no cotidiano, no dia-a-dia, em função da realidade que no outro dia será diferente. Portanto, a tomada de decisão também mudou num contexto de pandemia e isso, de facto, é muito interessante constatar que esta percepção, efetivamente, já aumentou. E há pouco falou-se que, efetivamente, a grande mudança é a percepção por cidades resilientes. Eu também considero, e a colega anterior também fez referência, que além da resiliência é fundamental o conceito de inclusão. Creio que a percepção pela inclusão social aumentou perante esta pandemia que ainda faz parte das nossas vidas. Muito obrigada pela atenção. Então, muito obrigada, Maria Manuela. Muitas reflexões surgem da sua fala também. E fiquei aqui pensando muito o quanto essa pandemia provocou com que a gente tivesse outras percepções sensoriais da nossa cidade, né? Tanto em relação ao silêncio, tanto em relação ao tempo. Talvez para quem seja da área da arquitetura e do urbanismo isso seja mais evidente, mas para quem não perceber a cidade com essas outras formas, né? É interessante assim o quanto gera um impacto nas nossas vidas. Então, muito obrigada pela sua fala, lhe agradeço. E vou apresentar, então, o quarto e último palestrante. Jorge Abraão é diretor-presidente do Instituto Cidades Sustentáveis, professor do MBA do LARC, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP. É também colunista do jornal Folha de São Paulo, representante do Instituto Cidades Sustentáveis na Comissão Municipal e na Comissão Estadual dos ODS em São Paulo. É ex-conselheiro do Global Compact da Organização das Nações Unidas. Jorge, por favor, fala é sua. Obrigado, Aline. Eu queria começar agradecendo o convite, dizer que é um prazer estar aqui, agradecer ao Impacto Acadêmico das Nações Unidas e ao Unicinos por essa oportunidade. Eu começaria dizendo, nesse desafio que a gente tem de o que aprendemos com a Covid, eu só queria fazer uma abordagem muito rápida. Eu acho que isso que já foi falado por Raine e por Isabelle, né, quer dizer, algumas questões mais amplas, eu queria só começar assim para entrar nas cidades. Mas o que aprendemos? Que somos interdependentes. Esse é um ponto fundamental da gente pensar que a gente faz parte de uma comunidade de vida. E que somos frágeis, não é? Nós estamos paralisados por conta de um vírus microscópico e que nós não conseguimos dominar, não é? E somos frágeis, portanto, interdependentes, frágeis, e que a humildade talvez seja uma característica importante, um aprendizado nesse processo todo, né? Em função dessas questões, para que a gente possa, talvez, compilar toda essa experiência que nós estamos tendo, essa triste experiência que nós estamos tendo. Mas também aprendemos que a política é fundamental, que a política para o bem e para o mal, ela reduziu, ela conseguiu mitigar, ela conseguiu reduzir sofrimentos, ou ela conseguiu aumentar problemas dos países e também das cidades, por que não dizer assim? Então é muito importante esse processo das lideranças, de alguma forma, para que a gente possa dar bons encaminhamentos para os desafios que a gente tem. Que o papel do Estado nesse sentido é fundamental. Não é que foram, digamos, ainda está, digamos assim, no espaço do Estado, no papel do Estado, a decisão das decisões em escala. Portanto, cuidar desse Estado para que a gente deixe de discutir se ele é maior ou menor, mas que ele deve ser melhor, e dependendo de um país como o nosso, um país com extremamente desigual, ele tem um papel fundamental na busca de um equilíbrio. O papel do Estado é chave, e nesse processo da pandemia nós podemos ver isso, né? Nós conseguimos ver que foram as ações do Estado que
melhoraram ou pioraram os problemas que nós tivemos na pandemia. E, nesse sentido, eu entro nas cidades. Não é como uma gestão de um determinado espaço, de um território, que foi e é fundamental nesse processo de enfrentamento das questões e como um aprendizado que a gente pode ter. E as cidades, elas tiveram, no Brasil, não foi só no Brasil, mas especialmente no Brasil, um papel-chave, porque a falta de articulação que nós tivemos do governo federal, que provocou um aumento significativo de um número de mortes que poderiam ser evitáveis, mas a falta dessa articulação fez com que as cidades tivessem que assumir um papel de protagonismo. E as cidades, nesse sentido, eu acho que abriu uma oportunidade política, né, porque as cidades, na verdade, elas evitaram, em alguns casos, maiores retrocessos. Em outros, elas avançaram em agendas importantes. Então, nós tivemos, a partir das cidades, a ocupação de um espaço, eu diria, político importante, em que as cidades podem fazer um papel daqui para frente, com um grau de independência, de assumir compromissos que são importantes para o desenvolvimento sustentável, independentemente de outros setores ou outras áreas, como no caso do Brasil, aqui o governo federal. Embora nós tenhamos posturas muitas vezes negacionistas do governo federal, muitas vezes as cidades foram espaço de arejamento ao assumir agendas, ao tentar defender processos que são fundamentais. Então, a cidade, politicamente, tem uma importância muito grande nesse sentido. Bom, daqui eu queria avançar mais concretamente para temas que nós sentimos e que aconteceram na cidade, e eu queria compartilhar com vocês algumas questões que nós estamos vivendo. O Instituto Cidades Sustentáveis, ele é composto por duas iniciativas, uma que é a Rede Nossa São Paulo, que atua na cidade de São Paulo, e o outro é o Programa Cidades Sustentáveis, que atua nas cidades brasileiras, levando propostas, digamos, de uma plataforma para o desenvolvimento sustentável das cidades. Mas o que nós observamos foi que nós estamos fazendo, e nós fizemos nos últimos tempos, uma pesquisa aqui em São Paulo. Nós fizemos uma pesquisa e um mapa que mostra alguns dos pontos que eu gostaria de ressaltar aqui nesse meu espaço aqui com vocês. E eu vou, com isso, tentar compartilhar aqui alguns poucos slides que mostram concretamente algumas questões que nós estamos tendo aqui na cidade de São Paulo, mas que muitas vezes acontecem em outras cidades brasileiras. Aline, você só me responde se está ok? Sim. Legal. Eu queria mostrar, então, rapidamente, para poder argumentar esses aprendizados. Esse aqui é um slide que mostra qual é a idade média ao morrer em diferentes distritos da cidade de São Paulo. Aqui nós fazemos um mapa da desigualdade mostrando a diferença que há dentro da mesma cidade em 2 distritos. São Paulo tem 96 distritos. Esse é um distrito rico da cidade de São Paulo, Jardim Paulista. Esse é um distrito mais pobre, da periferia, Jardim Ângela. No Jardim Paulista, a idade média ao morrer das pessoas é de 81 anos. No Jardim Ângela, a idade média ao morrer é de 58 anos. Nós temos uma diferença de idade média ao morrer na mesma cidade, que é a cidade mais rica da América Latina, de 23 anos. Por coincidência, a distância entre o Jardim Paulista e o Jardim Ângela é de 23 quilômetros. Tudo se passa como se, ao sair do Jardim Paulista e vir para o Jardim Ângela, a cada quilômetro nós perdêssemos 1 ano de vida. Mas por que isso acontece dentro de uma mesma cidade? Porque no Jardim Ângela, o acesso à habitação é precária. Porque no Jardim Ângela, o acesso à saúde e à educação são de uma qualidade mais baixa. Porque no Jardim Ângela, a mortalidade infantil é maior, porque lá o homicídio também é maior, sobretudo de jovens negros.
Então, nós temos uma condição no Jardim Ângela de qualidade de vida dentro dessa mesma cidade, que é uma qualidade de vida que atravessa uma série de dimensões que mostram o grau da desigualdade que nós temos e o que nós deveríamos estar enfrentando dentro das cidades. Esse quadro ele se repete significativamente numa série de outras cidades brasileiras, sobretudo nas cidades maiores. E eu queria aqui avançar para um outro ponto. A partir do mapa da desigualdade, isso foi lançado aqui há menos de 10 dias, nós fizemos um levantamento mostrando, por exemplo, o impacto da Covid, o tema que nós temos hoje aqui, em relação à renda, por exemplo. E nós relacionamos um bairro com uma renda alta e um bairro com uma renda baixa. Então, Alto de Pinheiros tem uma renda acima de R$10.000 e Lajeado em torno de 1/4 da renda do Alto de Pinheiros, as pessoas que vivem nesses distritos. Pois como é que foi a questão dos óbitos nesses bairros? Lembrando que essa diferença é de 4 vezes, aproximadamente, a diferença de renda. Pois quando nós levantamos os óbitos por Covid, em Lajeado foi de 114 por 100 mil. Dos jovens abaixo de 100 anos, dos jovens abaixo de 60, de pessoas abaixo de 60 anos, 114 por 100 mil. E foi de 28, na verdade, no bairro mais rico, que foi em Alto de Pinheiros, Então, nós temos 4 vezes a diferença de renda e, curiosamente, 4 vezes a diferença no número de mortes. É maior, quer dizer, onde é menor a renda 4 vezes, é maior em 4 vezes a morte, o número de óbitos por Covid. Isso mostra um desafio enorme que nós temos nesse tema da renda nas cidades, não é? Pensar as cidades através da renda como algo fundamental e como a gente imaginar recursos para isso, os recursos de onde vêm, e eu gostaria de abordar isso, é fundamental nesse avanço. Eu vou ter que pular aqui alguns outros, porque eu só queria chamar a atenção de um outro tema. O tema... Nós também fizemos um levantamento sobre a questão das mortes de negros e brancos num mesmo distrito. E, para isso, a gente usou o mesmo distrito, porque era fundamental ter os mesmos dados dentro de um mesmo local. E eu vou pegar só um bairro aqui de São Paulo chamado Itaí Bibi, pois dentro desse bairro, os negros, 47% da população negra morreu de Covid nos primeiros meses desse ano, nos 6 primeiros meses desse ano. E 28% da população branca morreu de Covid. Aqui também chama atenção, portanto, uma questão racial. Se no anterior, na desigualdade, nós vimos a questão de renda, aqui nós vemos um problema grave da questão racial. Num mesmo bairro, morrem mais negros do que morrem mais brancos. E seguramente isso tem a ver com o deslocamento da população negra, que tem uma renda menor, e teve que se submeter a deslocamentos maiores nesse processo que nós tivemos. Eu teria outras questões para mostrar, mas eu não vou fazer isso agora por causa do meu tempo aqui. E eu queria voltar, portanto, a estar com vocês dizendo o seguinte: esse processo mostra, essa desigualdade mostra a necessidade da gente ter políticas de inversão de prioridades nas cidades, não é? A inversão de prioridades ela é chave para que a gente consiga avançar. E a definição de orçamentos, não é? Critérios de orçamentos para mais vulneráveis, a necessidade de você ter a identificação dos espaços mais vulneráveis para que os orçamentos sejam desiguais para os locais mais desiguais. Isso é fundamental no processo de avanço que nós podemos ter como solução de encaminhamento para cidades de uma maneira geral. Queria comentar que um outro aprendizado é que, para que a gente possa enfrentar esses problemas, o que nós percebemos nas nossas atuações nas cidades é que nós precisamos de mais democracia. Aprimorar a democracia é fundamental. E quando eu falo isso, eu falo sobretudo no campo da participação da sociedade. Criar espaços de escuta. Nós não conseguimos resolver os problemas de cidades grandes, como nós temos no Brasil,
sobretudo as cidades maiores, mas em todas as cidades de uma forma geral, sem a participação da sociedade. É uma perda de potencial fundamental a gente não criar formas de governança em que incorporem a sociedade civil e, com isso, a gente consiga ter uma escuta para os problemas que estão vivendo e caminhos para a sua solução. Isso seria uma valorização, a política seria valorizada, o espaço de diálogo, porque há uma descrença hoje na política. Isso contribuiria muito para um processo de reversão desses quadros. E, além disso, na questão da democracia, a questão da transparência. Quanto mais transparentes as cidades forem, mais nós poderemos avançar nos enfrentamentos. E isso é um outro aprendizado que nós podemos ter a partir desses processos que vivemos. E eu vou encaminhando para o final, dizendo do desafio que eu acho que a gente tem também com a governança global. Eu não queria deixar de citar isso. Nós estamos num evento relacionado à ONU. Não é? A governança global, ela é fundamental para a gente avançar. E nós estamos numa armadilha, porque os estados ainda pensam na soberania como a questão central. E os problemas que nós temos atravessam a questão atravessam as fronteiras. Portanto, um redesenhar dessa governança, um pensar a governança de uma maneira mais global, não é? Em que a gente possa incorporar problemas, porque os problemas que nós temos de clima, de pandemia, de migrações e da própria vacina, agora como nós estamos vendo, as desigualdades nas distribuições de vacina, a África somente com 3% de sua população vacinada, e a importância da gente ter isso articulado globalmente, porque se não enfrentarmos isso globalmente, nós não vamos enfrentar o problema da pandemia e todos estaremos em risco. Mas essa falta de uma visão mais global é uma coisa fundamental e que eu acho que é um outro aprendizado que nós temos. E eu fecho essa minha apresentação tentando mostrar um caminho. E, nesse sentido, esse caminho, eu só vou tentar ver se eu consigo aqui. Eu vou aproveitar enquanto o senhor Jorge abre a apresentação e convidar quem quiser fazer, então, perguntas, não só pelo chat, mas ao final a gente vai ter alguns minutinhos. Se quiser, pode levantar a mão aqui pelo Teams ou sinalizar no próprio chat. A gente pode abrir a câmera ou apenas o áudio, como preferirem, para fazer as perguntas. Mas eu retorno, então, para o Jorge. Você está vendo, Aline? Sim. Legal. Então, aqui eu queria finalizar, porque o Omar, no início da do nosso evento aqui, falou que nós estamos numa semana de discussões na ONU, os ODS são fundamentais, o nosso evento tem a ver com isso também, e eu queria mostrar um dos caminhos, né, que a gente está propondo para as cidades. Nós criamos um Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, aqui no Brasil, é uma iniciativa inovadora, junto com a SDSN, que é uma instituição relacionada à ONU, que tem o Jeffrey Sachs, que a comanda, e nós fizemos uma parceria para desenvolver um índice de desenvolvimento das cidades. Para que era isso? Para poder ter uma visão geral das cidades, uma visão holística das cidades brasileiras. Nessa primeira versão, que foi lançada esse ano, nós levantamos 770 cidades brasileiras. Temos aqui elas todas e vocês podem acessar esse site do Índice de Desenvolvimento das Cidades, Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. Ele está disponível para todo mundo. Mas só para dar um exemplo, Morungaba, no interior de São Paulo, foi a cidade que teve o melhor índice de desenvolvimento do Brasil. Mas é possível. Qual é o nosso objetivo? É mostrar como cada cidade está no desenvolvimento sustentável relacionado aos 17 ODS que nós temos. Aqui, em cada um dos ODS, existe uma nota. Então, no ODS de erradicação da pobreza, Morungaba tem uma nota 47. E é a combinação das notas dos 17 ODS que dá a nota da cidade de Morungaba, que significa que até 100, que ela percorreu 3/4 desse caminho até a cidade sustentável. Mas o importante, só para mostrar aqui para vocês, é que se a gente clicar no perfil da cidade,
um prefeito, a sociedade civil, pode ver como é que a cidade está nos 17 ODS. E essa visão é uma visão rara, porque, via de regra, o prefeito está subordinado às questões emergenciais, às questões de urgência, o apagar incêndio. E você olhar a cidade, verificar aqui nas cores como cada um dos ODS estão, para definir investimentos, definir prioridades, é fundamental. E eu vou fechando, só mostrando para vocês, eu vou clicar no ODS 3 de saúde, que é tão caro a nós, por exemplo, nesse momento que a gente vive. E aqui estão os indicadores, nós temos 88 indicadores que foram divididos em 17 ODS. Quando a gente clica em leitos hospitalares em Morungaba, no item de saúde, nós podemos ver como ele está em leitos e como ele deveria estar em leitos disponíveis para a população. Aqui está o desafio da cidade em função dos leitos hospitalares, mas nós poderíamos ver em todos os outros indicadores. Com isso, nós poderíamos estar avançando, digamos assim, nas prioridades, de onde investir. E isso é uma oportunidade para se ter uma visão global, digamos, local, mas relacionado com uma agenda global, para o enfrentamento dos problemas que nós temos na cidade de uma forma geral. O meu tempo está esgotado, eu vou parar por aqui, eu teria outras coisas para falar, mas eu agradeço muito a atenção. Obrigada, Jorge. Então, volto aqui para a gente finalizar o evento. A princípio, temos até o meio-dia, então eu gostaria de ocupar aqui esses minutos compartilhando perguntas que vieram pelo chat. Então, só vou pedir para o Jorge descompartilhar a sua tela e a gente segue, então, para essas perguntas. Não sei se Jorge me escuta. Ali nos dias, Jorge. Escutei sim, eu só estou tentando descompartilhar. Desculpem a mim o erro aqui. Não, sem problemas. Então... Marcos. Do lado do microfone, Jorge. Do lado do microfone. Aí, isso. Deu certo, né, Aline? Deu certo, muito obrigada. Então, essa é uma pergunta, deixa eu só confirmar o nome, da Gabriela Baranovski Pinto. Então, ela faz uma pergunta para vocês e aí eu peço que alguém inicie a resposta. Então, ela pede que comentem, por favor, que ações efetivas têm ocorrido em qualquer um dos níveis governamentais para garantir ações de promoção da sustentabilidade nas cidades, mas através do lazer. Ou então, vocês têm em mente um direcionamento prático para que o lazer possa contribuir com este desafio. Então, essa é a questão dela, eu posso repetir. Então, comentar que ações efetivas têm ocorrido em qualquer um dos níveis governamentais para garantir ações de promoção da sustentabilidade nas cidades através do lazer. Ou ainda um direcionamento prático para que o lazer possa contribuir com este desafio. Então, eu abro aqui para quem puder responder a questão. Aline, eu posso começar? Obrigada, claro, obrigada. Tá bom. Queria agradecer pela pergunta e também cumprimentar os palestrantes da mesa, né? Foi muito interessante ouvi-los. É um prazer compartilhar a mesa novamente com o Jorge Abraão, né, Jorge? Na semana passada estivemos juntos em um evento, então é sempre uma alegria. Sobre essa pergunta, eu gostaria de responder assim, com o que eu tenho acompanhado e visto. Logicamente, não conseguiria dar um panorama geral, porque não conseguia acompanhar esse tema no país inteiro. Mas em alguns lugares onde a gente trabalha, eu vi sim alguns avanços. Então, por exemplo, tem uma cidade na região metropolitana do Rio que chama Maricá. Essa cidade está bem pertinho do Rio e é um pouco maior em extensão territorial do que o Rio de Janeiro, e uma população muito menor. E é uma cidade que investiu muito em praças, inclusive durante a pandemia. Então, hoje, a cidade tem uma série de praças com equipamentos de esporte para a terceira idade, com parquinhos para crianças, com quadras de futebol para adolescentes, para crianças, quadras de diferentes tipos, alguns outros jogos assim mais modernos que eu não saberia muito explicar, tipo um ping-pong, mas não é bem um ping-pong. Então, e muita área verde, né? Uma cidade que ainda tem bastante
porção territorial, né, lotes e uma cidade que tem recursos, devo dizer, dos royalties do petróleo, então eles investiram muito em áreas de lazer. Em Alagoas, onde a gente também tem um trabalho, um escritório, um projeto, o governador lançou uma obra em um terreno que foi desapropriado, era um terreno vazio, né, um lote vazio. Ele vai construir um parque linear, ele fica ao lado de uma favela que chama Grota do Cigano, e numa área bem nobre da cidade, assim, perto da praia, nesse sentido de localização, não é nobre de rica, né, mas de localização. E esse projeto arquitetônico desse parque linear, ele foi feito, e aí eu vou para a segunda parte da sua pergunta, né? O que a gente conhece assim, de concreto para trabalhar com esse tema. O projeto arquitetônico, ele foi feito em conjunto com a comunidade da Grota do Cigano. E como ele foi feito? Usando o jogo Minecraft, que é aquele jogo que é um Lego moderno. Né? Então, foi em parceria com o ONU Habitat, né? Por isso que eu também tenho todas essas informações. A gente fez a realidade virtual daquele terreno dentro do jogo e a gente fez uma oficina de 2 dias com moradores e moradoras dessa grota para que eles desenhassem dentro do jogo, com os cubinhos, né? Tipo um Lego, o que eles queriam nessa praça. Eram 10 grupos de 3 pessoas em cada grupo, havia um grupo exclusivo de funcionários do governo do estado, então tinha um arquiteto, um engenheiro e uma assistente social que também trabalhou no projeto deles, e no final cada grupo apresenta o seu projeto, né? O que quer, se quer o que quer naquele espaço, né? Um anfiteatro, um bicicletário, uma escola, uma quadra poliesportiva, uma quadra de futebol. E aí, no final, a gente trabalha num projeto consensual, fazendo uma matriz de priorização de todos os tipos de equipamentos que a comunidade pediu, e a gente faz um projeto arquitetônico. Foi muito interessante porque, inclusive, os funcionários do governo viram que o que eles estavam pensando para aquela área era completamente diferente do que a comunidade queria para aquele espaço, inclusive com uma área de estacionamento na frente da praça, né? E a comunidade não queria área de estacionamento, nem a gente promoveria área de estacionamento num parque linear. E essa obra, isso foi feito em 2017 e 18, ou seja, bem antes da pandemia, e a obra foi lançada agora, né, alguns meses atrás, já na pandemia, e está sendo feita, inclusive, com mão de obra local e com jovens que participaram da nossa oficina, que estão trabalhando na construção desse parque. Então, talvez isso vá acontecer no Rio de Janeiro, isso aconteceu em São Paulo, a gente tem promovido metodologias para trabalhar com o tema do espaço público e das áreas de lazer de maneira participativa, ou seja, que não seja a visão do que os servidores públicos querem para aquela área ou acham que as pessoas querem para aquela área, que a área seja pensada em conjunto com os usuários e usuárias daquele espaço, até para fomentar o sentimento de corresponsabilização pelo cuidado, né, pela manutenção daquele espaço público. Então, a gente vê algumas iniciativas do tipo, né, surgindo no país. Acho que a partir dessa valorização do espaço público pós-pandemia. Volto para você, Aline. Obrigada, Heine. Oi, Jorge, por favor. Queria, assim, super rápido, só complementar uma coisa de Heine, né? Muito bom estar com você de novo aqui. Eu queria só dizer o seguinte: nós acabamos de fazer uma pesquisa segunda-feira, agora aqui em São Paulo, e dizer nessa linha de escutar a população, trazer o seguinte: quase a totalidade, 9 em cada 10 pessoas, apoiam, por exemplo, ruas de lazer, Aline. E isso é um espaço, aqui em São Paulo existe a Avenida Paulista, que é uma das principais da cidade, que fecha aos domingos, porque promove encontros culturais, tem as questões culturais, tem a questão da diversidade que aparece de uma maneira espetacular nesses espaços, e isso é uma coisa barata de fazer, é uma tomada de decisão dos prefeitos. E isso é muito fácil de fazer nas cidades, em ruas centrais, em locais que você possa estimular o encontro, eu diria, ao ar livre, o que é muito importante nesse momento que nós vivemos. Obrigada, Jorge. Em função do tempo, eu vou encaminhar outra pergunta. Essa pergunta é direcionada para a professora Isabelle. Então, neste período da pandemia, não ficou mais evidente a necessidade do planejamento regional? Bom, primeiro, obrigada pela pergunta. Eu acho que está bem importante, né, nesse momento, principalmente para cidades que vivem uma realidade um pouco diferente, né, do que talvez a gente esteja acostumado nos grandes centros urbanos.
as cidades pequenas, né, que na verdade são um grande percentual das nossas cidades, não é a grande maioria da nossa população, mas a grande maioria, né, das nossas cidades são cidades pequenas, a realidade aqui no nosso interior do estado, e é uma questão que a gente está acompanhando hoje, né, o que a gente vê, as pessoas das cidades menores, onde não tem grandes equipamentos, como por exemplo hospitais, né, em busca desses serviços, né, isso dá ruído até nos indicadores como aqueles que o Jorge mostrou antes, né, indicadores como taxa de mortalidade, né, a gente precisa avaliar bem esses índices em relação às cidades pequenas, porque as pessoas acabam indo procurar esses atendimentos em outros locais. Então, por que eu estou falando isso, né, porque o planejamento regional, ele pode ajudar nessa questão da gente verificar o quanto cidades, municípios de pequeno porte, não só de pequeno porte, mas o quanto essas cidades daqui a pouco podem trabalhar com esses temas em conjunto, né? Tanto das infraestruturas, quanto dos equipamentos, quanto dos serviços que as cidades possam oferecer. Isso fica, de fato, mais latente quando a gente está vivendo momentos como esse, onde essa busca, né, ela é muito urgente, as pessoas acabam se direcionando, se encaminhando, e esse planejamento na escala regional, ele pode vir atender e preencher algumas lacunas, né, que muitas vezes a gente não precisa ter um hospital em cada cidade, a gente não precisa ter um aterro sanitário em cada cidade, a gente não precisa ter talvez um parque, tem cidades que não tem nem escala para ter um parque urbano, a gente pode resolver isso de uma outra forma, né, e a gente pode, então, trabalhar com o planejamento regional para atender essas lacunas aí, tá bem? Acho que a colega quer também ajudar, né? Obrigada, Isabelle. Concordo plenamente. Há pouco falávamos também que as cidades deveriam ser projetadas para as pessoas. No passado, as cidades foram planeadas para o automóvel, em termos de mobilidade e de transportes. Atualmente nós temos de projetar as cidades para as pessoas. E então o planejamento regional é fundamental para planejarmos uma rede de transportes coletivos, transportes públicos, planejarmos também, ou seja, a questão é ligar as cidades, e estávamos há pouco a falar de cidades médias. As cidades médias têm dificuldade em ser autossuficientes, então vamos planejar trens, vamos planear ónibus para ligarem cidades de forma a que a rede de cidades seja autossuficiente. Por outro lado, também falávamos que é importante planejar cidades médias também autossuficientes. Isto é o nível do planejamento regional. Portanto, não intensificar as densidades conforme há pouco falávamos. Cidades de milhões de habitantes são muito complexas neste quadro de imprevisibilidade e incerteza. Nós temos de incentivar a criação de cidades médias autossuficientes através do planejamento regional. E, finalmente, há pouco, quando falávamos de rede ecológica, que é tão importante para as infraestruturas verdes e azuis à escala das cidades, esta rede ecológica claramente tem que ter uma escala regional e também o planejamento regional é fundamental para a integridade ecológica dos nossos territórios. Obrigada. Obrigada, Maria Manuela. Eu vou aproveitar a sua presença e direcionar a última pergunta, que é do João Pedro Abreu Martins. Ele é de Cabo Verde, na África, e ele diz o seguinte, né? No nosso país, a época da pandemia fez com que muitas famílias optassem pelo uso de internet ilimitado das suas casas, para além de poderem trabalhar em casa e os filhos poderem assistir às aulas online. Então, a pergunta dele é: como é que as participantes, no caso a senhora, encara a questão da mobilidade e acessibilidade nas cidades, considerando que o transporte público torna-se um meio de proliferação do vírus, consequentemente menos utilizado, versus as viaturas, que são carros de família, que podem ser mais uma mobilidade mais segura, mas mais poluente, e a promover grandes engarrafamentos nos centros urbanos. Será que a solução para o futuro não será mesmo os home office e o ensino à distância? É uma pergunta para mim? Sim. Pô, há pouco falava do urbanismo de proximidade. A grande solução, efetivamente,
é à escala das nossas cidades e dos nossos bairros, porque o discurso depende da escala da cidade, não é? Conseguirmos uma proximidade ou a pé ou de bicicleta, a tal duração de viagem de 15 minutos. E isso o urbanismo de proximidade está muito baseado neste suporte de haver múltiplos usos urbanos e, portanto, a escola estar próxima da residência, do lar dos jovens, de forma a que podem ir de bicicleta, que é saudável, ou podem ir a pé, que também é muito saudável, porque efetivamente a confiança nos transportes coletivos ficou mais frágil, não é? Mas se todos tivermos responsabilidade, que é a situação da responsabilidade partilhada, que é sempre chamada num quadro de sustentabilidade, se todos tivermos responsabilidade e usarmos máscaras e tivermos aquela questão da higiene das mãos, etc., poderemos usar os transportes públicos, não é? Portanto, à medida que formos vacinando e portanto, todo esse processo, o transporte público não pode deixar de acontecer, não é? Agora, o ensino à distância tem a sua vez. Agora, 100% dizem que não é? Eu não sou especialista em pedagogia, mas vejo pelos meus alunos que só à distância não. Mas deve ser complementar ao presencial. Portanto, haverá, e depende da natureza das disciplinas. Haverá disciplinas que têm uma dimensão mais teórica e que estão muito bem, com técnicas pedagógicas que são específicas. Nós temos tido imensa formação na Universidade do Algarve nessa área, porque de facto é necessário técnicas pedagógicas específicas para envolver os alunos. Mas eu diria que a diversidade, aliás, a palavra-chave da sustentabilidade é a diversidade, não é? A diversidade não é só ecológica, não é? É a diversidade de soluções, diversidade de pessoas, diversidade cultural, é tudo. A palavra-chave creio que é a diversidade. E no caso do ensino, creio que também a palavra-chave é efetivamente a diversidade. Sim. Obrigada. Então, aproveito para a gente fazer então um encerramento. Agradeço as palestrantes e o palestrante, o público também aqui presente e a UNAI pela oportunidade dessa conversa, desse diálogo. Eu gostaria de fazer alguns comunicados finais. Então, no site da UNAI é possível encontrar mais informações sobre as suas iniciativas. O site é www.un.org/academic impact. Em breve, um resumo do webinar estará disponível em inglês no site e o vídeo também estará disponível no canal no YouTube da UNAI. Então, mais uma vez, muito obrigada. Bom dia, boa tarde para quem está do outro lado do Atlântico.